Olá, pessoas. Estamos começando mais um podcast Silvas Pergunta. E agora com a minha parceira. Hoje estamos aqui com... Na verdade é um amigo já, né? Nosso querido vereador aí de Sorocaba. Mas vou deixar ele se apresentar um pouco, porque a gente vai bater um papo aí. Vamos fazer muita pergunta, porque nós somos Silvas Pergunta. Opa, queria agradecer, meu irmão Silva, pela oportunidade. Agradecer a todos os internautas que nos acompanham. Agradecer aqui a recepção. Meu nome é Ítalo, sou vereador de Sorocaba, tenho 31 anos, sou ativista aí da liberdade econômica, combate à corrupção, combate aos privilégios. Essa é a nossa pauta na Câmara. A gente apresentou mais de 200 PLs, a maioria voltada nesses temas, né? E estamos aí na luta para uma cidade melhor. Olá, pessoal. Eu sou a Rose, apresentadora aqui do Silvas Pergunta. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado ao nosso vereador Ítalo. Quase doutor também, no que faz é doutor. Não sou nada. Sou formado em gestão financeira. O vereador Ítalo aqui da cidade de Sorocaba. Eu gostaria de saber, o vereador hoje está aqui com uma proposta aí de defesa, aí, sempre defendendo as novas propostas aqui para a cidade, né? Fala um pouquinho para a gente aí da trajetória da sua carreira na política, tão jovem, né? Obrigado, Rose. Assim, eu sou uma pessoa que não necessariamente queria ser político, né? Eu era ativista político, né? Minha trajetória política começa em 2012, né? Como ativista, eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal de voucher para creches, né? Seria um vale que permite que as pessoas carentes pudessem colocar suas crianças em creches privadas, né? Particulares, né? E naquele momento a gente percebeu que o valor era inferior ao gasto em uma creche pública, né? Nós apresentamos esse projeto, infelizmente eu não tínhamos o conhecimento que tenho hoje. O projeto foi considerado inconstitucional e também o MEC naquele momento, né, não permitia, só uma reforma depois de 2014 permitiria esse tipo de proposta. Mas foi uma das primeiras movimentações. Ainda em 2012 nós fizemos manifestações, tinha 57 obras inacabadas da época do governo Vitor Lippe. Nós fizemos manifestações, representações do Ministério Público e continuei fazendo esse ativismo, né? Defendendo a liberdade econômica, o combate à corrupção. Aí, então, em 2015, nós tivemos aqui em Sorocaba, né, o início do Movimento Brasil Livre, conhecido como MBL, e ajudei a organizar as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma. Organizamos no dia 15 de março de 2015 a maior manifestação da história de Sorocaba, né? Segundo a Polícia Militar, foram 35 mil pessoas e segundo a GSM, a URBS, né, totalizava 50 mil pessoas, tinha 35 mil pessoas caminhando entre a Praça do Canhão até o Parque das Águas e tinha mais 15 mil pessoas aguardando no Parque das Águas, totalizando aí as 50 mil pessoas. Foi um grande feito na época, a gente ficou muito feliz, foi um dos melhores momentos da minha vida, né? E aí também organizamos várias outras manifestações de combate à corrupção, pedindo prisão em segunda instância, as 12 medidas de combate à corrupção no Ministério Público, e também, paralelo a isso, ainda em 2015, a gente começou a fazer um ativismo judicial contra leis municipais e estaduais que prejudicavam a liberdade econômica, que prejudicavam o empreendedor. Por exemplo, no ano de 2015, por unanimidade e com sanção do prefeito, fizeram uma lei em Sorocaba que proibia o transporte por aplicativo, o 99, o Uber, né? Eu, juntamente com meu amigo Dr. Lucas Gandolfo, que hoje é meu chefe de gabinete, nós entramos com uma representação do Ministério Público. Era inconstitucional esse tipo de projeto, até porque naquele momento era uma regulamentação federal e também você estava proibindo uma atividade econômica. Então nós conseguimos derrubar essa lei ainda em 2015 e posteriormente derrubamos várias outras leis, né? Em 2017 houve uma nova regulamentação que praticamente ia viabilizar o transporte por aplicativo em Sorocaba, que ia tirar o emprego dos motoristas de aplicativo. Tínhamos mais de 2.000 motoristas já em 2017. Nós derrubamos a regulamentação do prefeito Crespo. Derrubamos também novamente a tentativa do Crespo em 2018, ele tentou regulamentar de novo. E em 2019 também derrubamos uma outra regulamentação que prejudicaria os motoristas de aplicativo. Então nós sempre trabalhamos em defesa da liberdade econômica, derrubando diversas leis, não só da cidade de Sorocaba, mas do estado de São Paulo, né? Então,
foi assim que a gente foi tendo essa trajetória, até que sempre teve essa movimentação, as pessoas queriam que a gente saísse candidato em 2012 e 2016, eu nunca quis sair, mas em 2019, até que eu não tinha nem rede social, assim, Instagram, Facebook, não divulgava nosso trabalho, embora boa parte do nosso trabalho saiu na imprensa local, então saiu matérias no Jornal Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, no Zenorte, né, na TV Tem, na TV Sorocaba, e até que em algum momento, em 2019, a gente tinha esse grupo de ativistas, as pessoas convenceram eu sair, né, acreditavam que eu tinha mais chance, até porque nós apresentávamos projetos na Câmara e muitas vezes projetos não andavam na Câmara, por exemplo, o projeto de liberdade econômica, o seguro anticorrupção, nem às vezes porque, por exemplo, o vereador Vitão Cachon sempre foi um grande parceiro, ele sempre protocolou meus projetos, mas às vezes ele tinha dificuldade em defender aquele tema, né? Então, as pessoas me convenceram a sair em 2019, à toa que a gente cria aí o Instagram e o Facebook, né? Se o pessoal olhar lá e começar a divulgar nosso trabalho. Só que quando a gente teve a eleição, né, muitas pessoas não me conheciam fisicamente. Mas quando a gente ia conversar, a pessoa lembrava de alguma coisa que eu fiz. Você que é o Ítalo. Você que fez isso. Você que derrubou a lei. Por exemplo, os motoristas aplicativos. Você é o cara que derrubou a lei que proibiu o transporte aplicativo. Você que derrubou a regulamentação. Então as pessoas... Você deixou sua marca positiva, então, né? Então as pessoas lembravam dessas ações, né? Uma denúncia que a gente fez no Ministério Público, né? Quando a gente pediu o impeachment do Crespo, quando a gente denunciou a Jaqueline das ambulâncias superfaturadas. Então, essas coisas as pessoas acabavam lembrando, né? Quando a Vereador, no caso hoje em Sorocaba aí, né? Tantos projetos, tantos, né? Ser um pouco polêmico também. Você não tem medo de algum motivo acontecer alguma coisa, por ser político e por ser um político conhecido e polêmico ao mesmo tempo? Olha, a gente tem aqui uma medalha de São Miguel Arcanjo, né? Aqui uma medalha de São Bento, né, para proteger contra os males. Eu acredito muito em Deus, né? Acho que é o meu maior armadura, maior escudo, né? Medo a gente tem, mas a gente não teme, porque Deus é grande, né? Acho que a minha maior armadura é essa. E todo mundo que é aqui de Sorocaba, para quem não conhece, né, que a minha amiga aqui, parceira, ela é de São Paulo, então na realidade muita coisa ela não sabe, porém sabe alguns projetos seus que vamos estudar na sua vida, estudamos um pouco aí, né? Então, assim, você tá crescendo. Você não acha que você tá incomodando alguém? Sempre incomoda, né? Durante o mandato a gente teve vários problemas, né? Quase fui caçado no episódio, numa fiscalização que a gente foi no Jardim Simos, né? A sorte nossa que a gente tinha gravado tudo e o pessoal achou que não tinha gravado, né? E graças a Deus provamos que a gente só fez o nosso trabalho, não invadi nenhum consultório, nem abusei de ninguém. A gente tem a prova, inclusive postamos no Facebook. E assim, a gente acredita que acaba incomodando, né, alguns políticos mais tradicionais, né? Mas a gente está fazendo nosso trabalho, né, de maneira firme e forte. Né? Acredito que a gente está avançando bastante. Aprovamos mais 60 projetos de lei na Câmara, né? Que extremamente importantes para a cidade. Lei de liberdade econômica, facilitando a abertura de empresas na cidade. Lei reduzindo impostos. Desculpa te cortar. Eu só falo isso porque, na realidade, como ele é um amigo, ele mora no mesmo bairro. E ele vive pelo bairro, né? Então, assim, ele anda não só o meu bairro, ele anda todos os bairros. Então, todo mundo conhece ele porque... Ele anda muito tranquilo, né? Inclusive um dia a gente foi gravar, ele queria até te falar daquele dia que a gente ia gravar lá no J Bar, né? Tô até falando comercial do J Bar, porque é amigo e parceiro. E você, em nenhum momento você questionou o local, né? Vamos gravar. Então por isso que eu te pergunto se você não tem medo, e por ser polêmico, porque logo em seguida já saiu uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, igual eu falei, não tem medo. As pessoas às vezes questionam, porque assim, não é muito comum, às vezes, um vereador ficar andando no bairro, eu ando, né? Às vezes... o pessoal às vezes vê eu andando na rua normal, por exemplo, eu chego por volta às vezes 10, 11 horas, às vezes 1 hora, 9h30. Nesses horários, quando eu chego, normalmente estou andando na avenida, né? Paro, as pessoas ficam conversando comigo normal. As pessoas vai comer pastel de domingo, né? Como churrasquinho ali. Churrasquinho. Tem um menino ali em frente à borracharia ali, né? Os irmãos ali, eu sempre como espetinho ali e tal. Né? Vou tomar um café na Bruna ali e tal. Então, assim, as pessoas me acham muito fácil. Principalmente na sexta-feira, que nosso comitê fica ali na Avenida Eduardo Fufu. E não só isso. Qualquer bairro, qualquer lugar.
né? Isso é muito visto, né? Então, a gente anda em qualquer lugar da cidade tranquilamente, né? Desde do Abiteto, né? Por exemplo, a gente teve semana passada no Abiteto vendo alguns problemas do bairro, demanda normal, andando. Então, tipo, o pessoal acha que eu sou um vereador muito acessível, assim, e tal. Mas eu acho isso muito bom, né? Esse final de semana mesmo. A gente foi lá ali na região ali, naquela comunidade de frente ao Senai da Avenida Itaú, fui na casa do amigo meu, baiano, fui ver uma demanda ali de problema. Então, no Santa Marta, a gente trabalha de domingo a domingo e a gente é super acessível. Se as pessoas, inclusive, que estiverem nos assistindo, nos chamarem para ver um problema de demanda, a gente vai. Né? Tem até o nosso WhatsApp, né? Que é o 15 981 15 5768, e o nosso Instagram, Facebook. Só chamar a gente que a gente aparece. Ou seja, Ítalo, você é um político, um vereador da cidade de Sorocaba, né? Deixa eu colocar aqui o microfone mais próximo. Totalmente acessível, humilde, né? Eu tô vendo que você é uma pessoa humilde, você está sempre disposto a lutar pelos direitos da comunidade, da população, principalmente a erguer a bandeira realmente em projetos que possam trazer benefícios para a economia, para o empreendedorismo, para a justiça, né? Eu gosto disso, eu estou gostando de ouvi-lo, porque a política é um assunto muito polêmico para a gente. Eu falo como cidadã brasileira. Eu não gosto de falar de partido político, porque a gente vai falar de uma política geral, né? Não sou nem a favor nem contra ninguém, mas como patriota eu sou a favor do que é correto, do que é íntegro, né? E gosto de ouvir o que você está dizendo, porque eu vejo que a tua causa é boa, né? Você é a favor do que é bom para as pessoas, do que é correto. E vejo uma carreira brilhante para você. Obrigado. Tá? Até porque você é um jovem ainda, você tem 31 anos, 31 né? anos. 31 anos. Você vem de família de carreira política ou você é o primogênito na família que decidiu seguir a carreira política? Me conta um pouquinho sobre isso. Como que eu vejo que você tem um leão aí dentro que quer lutar por justiça e você é muito forte, você não tem medo de nada. Obrigado. Você quer enfrentar tudo isso mesmo porque você já sabe que a vitória é sua. Porque tudo que você coloca... tudo que você coloca a mão, você sabe que você consegue porque você acredita. Né? Você tem essa força em Deus, você mesmo disse Amém. isso. Olha, assim, eu sou de uma família humilde, né? O meu pai e minha mãe são mineiros, né? Vieram na década de 70 para a cidade de São Paulo. Nasci em São Paulo, nasci na periferia de São Paulo, né? Na Quebrada, sou do Grajaú, ali Caraí, Vila São José, naquele pedacinho ali. Morei e fui criado lá até meus 16 anos. Posteriormente, em 2009, cheguei aqui em Sorocaba, né? No Jardim São Guilherme, onde eu moro. De uma família humilde, carente. Meu avô, inclusive, morreu de doença de Chagas, né? Ele morava numa casa de sapé, o barbeiro mordeu nele e acabou falecendo por conta disso, né? Inclusive, meu pai vem para São Paulo para o tratamento do meu avô. Naquela época, os irmãos mais velhos do meu pai moravam aqui. Meu pai era uma criança ainda, mas vieram aqui para fazer o tratamento do meu avô, porque meu avô aqui em São Paulo tinha mais recursos. Infelizmente, eu nem conheci meu avô faleceu na década de 70, né? Eu nasci em 91, mas conheço os problemas das pessoas, a dificuldade, porque, igual eu disse, eu vim sou de origem humilde, né? Vim de um bairro humilde, né? Conheço os problemas de fato. Tem amigos que morreram porque entraram no crime, né? Tem um amigo meu, Guilherme, né? Que era um amigo de jogar bola mesmo, assim, meu amigo de verdade, com 18 anos morreu porque usou droga, pegou uma moto, bateu no muro, né? Exatamente na rua Lourenço Salimê, né? Onde que a gente morava quando eu era criança. Então eu conheço os problemas das pessoas, conheço a dificuldade, tive uma infância, graças a Deus, não passei fome, mas via como a realidade era difícil, as coisas não eram fáceis. Mas graças a Deus, Deus abençoou a minha família, né? De pequenos comerciantes que foram tendo uma pequena sessão social. Então eu conheço toda essa dificuldade. E o maior fato que motiva é exatamente isso, né? A gente vê várias pessoas com grande potencial, com sonhos, muitas vezes que acabam se perdendo por falta de oportunidade. Então a gente vem brigando por isso,
né? A gente vê como é difícil empreender no Brasil, né? Quando eu falo empreender, eu não falo um cara grande, eu tô falando uma pessoa que pega ali principalmente empreendedorismo de oportunidade, que é o cara que vai vender um espetinho na rua de churrasco. Inclusive meu pai, em 91, meu pai era um trabalhador da Varig, foi mandado embora, não arranjava emprego por causa da idade, foi ambulante, vendeu churrasquinho, né? Com o churrasquinho ali, ele viu a oportunidade de vender o espeto do bambu, né? Que você finca na carne, né? Alguns primos dele em Minas fabricavam isso. Ele começou a comprar e revender em São Paulo, posteriormente fez até sociedade, começou a vender isso, e foi assim, né? A gente acompanhou toda essa trajetória. Então, a gente conhece toda essa dificuldade e por isso que a gente é tão engajado, principalmente nessa luta por liberdade econômica, combate aos privilégios, combate à corrupção. A gente aprovou vários projetos de combate à corrupção na Câmara, de transparência. Um deles, por exemplo, que dá transparência nas licitações, no convênio da merenda entre o Estado e o município de Sorocaba. Lembrando que Sorocaba foi, segundo o Ministério Público, em 98, onde teria em tese surgido esse esquema da merenda. Inclusive, a Operação Prato Feito prendeu várias pessoas aqui de Sorocaba e região. Então, a gente vem fazendo esse trabalho para tentar combater esse tipo de coisa. Ainda na liberdade econômica, igual eu falei, a gente passou um projeto muito importante para a cidade, que foi de liberdade econômica, que facilitou, por exemplo, a abertura de empresas. Por exemplo, tinha um restaurante que muitas vezes ficava um ano aguardando o alvará de funcionamento, né? O nosso projeto diz que em 60 dias, se a prefeitura não dá o alvará para ele pode funcionar de maneira provisória. O que é importante, porque muita gente, ou ele trabalhava irregularmente, né, correndo o risco de tomar uma multa, sim, ou ele infelizmente acabava quebrando, porque o capital de giro dele ia sendo consumido, né, um ano. Né? Então, nosso projeto trouxe essa facilidade, vários outros benefícios. Aprovamos o Estatuto da Desburocratização, né, que dispensa, por exemplo, a questão de você ir em cartórios, né, vale a assinatura da pessoa ali com o documento oficial, a mesma assinatura, faz o comparativo, tirando o custo do munícipe, do empresário, né, de qualquer pessoa. Aprovamos projetos, por exemplo, que reduz o ISSQN, que é o Imposto Municipal, de 5% para 2% para as startups, para empresas de aplicativo, né? O que é extremamente importante para você trazer mais empregos para a cidade de Sorocaba, você deixa Sorocaba mais competitiva, e diversas outras leis que a gente foi aprovando aí, por exemplo, nós fomos se bombear a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar a viabilização municipal da instalação de antenas 5G. O que acontece? A legislação anterior de Sorocaba, e como a maior parte das cidades brasileiras, ela dificulta a instalação do 5G. Por quê? Os 5G são antenas menores, são antenas portáteis, o sinal dele é 100 vezes mais rápido, mas o alcance da antena do 5G é inferior às tecnologias anteriores como o 3G. Aqui na prefeitura, o 5G, porém, ele aparece nos telefones, mas não pega. Hoje em Sorocaba nós temos só 5G privativo. Ainda não foram instaladas as antenas 5G, mas a gente já está no radar por conta da nossa lei. Segundo a Ambritel, aquelas cidades que já sancionaram a lei de uso de solo, que viabiliza a instalação do 5G, só para você entender como funcionava a lei anterior, antes da aprovação da nossa lei. Muitas vezes a gente fala, puxa, esse bairro não tem antena por culpa das operadoras. Muitas vezes não era culpa dos operadores, é porque ela não conseguia instalar antena. O que a nossa legislação dizia? Praticamente, para instalar uma antena em Sorocaba, o terreno tinha que ser regularizado, né? O que é uma grande dificuldade. Você pega bairros como o Parque São Bento, que tem uma falta de sinal ali, muitos lugares ali não tem regularização fundiária. Ele fala que tinha que ter um X de distância de escola, de hospital, e então tinha várias dificuldades, que o terreno tinha que ter, a antena tinha que estar a 5 metros do muro, etc, de distância do muro, etc. Então essas dificuldades inviabilizavam a instalação, dificultava a instalação de antenas. O que o nosso projeto faz? Ele facilita a instalação de antenas. Por quê? A antena do 5G são antenas portáteis que normalmente são instaladas em iluminação pública, em cima de uma placa de um comércio, em cima de uma banca de jornal, numa placa de trânsito, no semáforo. Então, nossa lei trouxe essa segurança jurídica. Inclusive, por exemplo, tem um protótipo no centro de Sorocaba de uma antena 5G que está dentro de um poste de iluminação pública com vídeo monitoramento. Só foi possível a ligação desse protótipo, desse piloto, depois da regularização, da sanção da nossa lei. Depois que o prefeito Manga sancionou a nossa lei, começou a funcionar. E quanto tempo aconteceu essa sanção?
Olha, eu acredito que deve ter sido uns 3 meses atrás. É bem recente, né? É bem recente, 3, 4 tá. meses. É algo novo, mas a gente foi elogiando. Essa lei nossa, inclusive, a gente teve elogios da própria Anatel e da Ambiental. Inclusive, se as pessoas acessarem nosso Face e Instagram, vai ter o vídeo lá dos profissionais da Anatel, né? Que é um órgão estatal do governo federal que regulamenta as antenas, a telecomunicação no Brasil. Então, vai poder ver lá o vídeo, né, dos servidores da Anatel nos elogiando e o pessoal da Ambitel, que é a Associação de Telecom no Brasil. Né? Vereador, para segurança, foi feito algum projeto por vocês? Ou vai... Ou para 2023 que está vindo? Tem vários projetos dentro de lei, inclusive dentro da questão de segurança, né? Inclusive o selo da Amiga da Pessoa da Segurança, que fomenta a iniciativa privada a ajudar o setor da segurança. Além disso, tem a nossa luta, né? Eu consegui mais de R$1.600.000 em emenda parlamentar para Sorocaba para o projeto de vídeo monitoramento, né? Eu estive anteriormente na cidade de Indaiatuba, estudei ainda em 2019, fui lá com o Coronel Valdir, que me apresentou, né? Nós fomos lá na Indaiatuba e conheci o COI deles, que é o Centro de Operação e Inteligência deles, né? Tem um técnico, o rapaz que criou é um guarda municipal de carreira lá de Indaiatuba, chamado Bauer. Tive a oportunidade de conhecer esse rapaz e conheci todo o sistema deles. Eles conseguiram reduzir os índices criminais de Indaiatuba em 40%. E o nosso projeto ele é piloto em Sorocaba, porque o vídeo monitoramento que existia em Sorocaba era adaptado da questão de trânsito, que eles adaptaram para o vídeo monitoramento. Tem um servidor aqui que faz um trabalho impecável em Sorocaba, que é um guarda também. Sorocaba, hoje tem aonde? Vídeo monitoramento aqui em Sorocaba? Aqui tem, se eu não me engano, tem 100 câmeras, mas a maioria são câmeras de trânsito que a guarda tem acesso também, mas como não é um vídeo, não é voltado para a segurança pública e são câmeras antigas, né? Acho que talvez ali de 2012, 2014, né? Não tem a mesma tecnologia de Indaiatuba, né? De aproximação, de fazer o trajeto, né? E tem um rapaz que é um servidor que fez um trabalho exemplar, que está nos ajudando até hoje na construção desse projeto, que é um servidor também de carreira, um guarda de carreira, que é o Jorge, que é um diretor de área da Secretaria de Segurança Pública. Também os secretários nos ajudaram bastante, né? O ex-secretário Guzmão, né? Agora o atual secretário Cacheiro, que é um policial civil, né? O coronel Guzmão e agora o Cacheiro. E esse projeto vai ser piloto em Sorocaba, né? Que ele vai ter essas tecnologias novas, né? Inicialmente vai ser implantado, a gente conseguiu R$600.000, a prefeitura completou mais R$200.000 para atender ali a região do São Guilherme, Maria Eugênia, Santa Amaro, mais alguns bairros adjacentes. Conseguimos também R$500.000 para o Parque São Bento, que é o bairro mais populoso de Sorocaba, somente para esse bairro. E também para a Zona Leste, mais R$500.000 para a região de Santa Rosália. Esses valores são por bairro. No caso, R$500.000 por bairro. Por bairro. Por bairro, né? Por região, né? Porque acaba atendendo não só o bairro, mas os adjacentes. A gente está trabalhando esse ano para tentar levar para a Zona Oeste, para outros... Estou conversando com o deputado Kim, né, para a gente dar uma expansão na cidade e também para tentar viabilizar principalmente na região central, né, que ela tem essa necessidade. E fora também, além desse trabalho, a gente sempre vem debatendo a questão de segurança pública, né. Eu tenho uma luta muito grande pelo aumento efetivo policial, isso inclusive antes de ser vereador. Eu entrei com uma ação no Ministério Público em 2019, que hoje é um inquérito civil, né. Sorocaba tem o menor efetivo policial em proporção do estado de São Paulo. A gente tem um policial militar para 876 habitantes, sendo que a média estadual é de um policial militar para 400 habitantes. Isso explica, inclusive, o aumento de criminalidade na cidade de Sorocaba. Por exemplo, na última década, nossa taxa de homicídio variou de 11 a 16 homicídios a cada 100 mil habitantes. Se você pegar a capital e a grande São Paulo, né, que são lugares que normalmente têm problemas sociais mais graves que Sorocaba, a taxa de homicídio variou entre 6 a 9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, por exemplo, Sorocaba é a 4ª em número de furtos, né, no estado de São Paulo, por conta dessa falta de efetivo policial. Inclusive também, claro que são vários fatores, por exemplo, o problema dos pancadões. A gente é uma cidade do interior
que tem grandes problemas com pancadões, né? A gente tem vários aí, por exemplo, questão do Abiteto, do Vitória Régia, do Paineiras. Miranga. Então, por quê? Como você tem baixo efetivo, principalmente na Zona Norte, a Zona Norte tem um efetivo menor ainda. Inclusive, eles tentaram corrigir isso unificando, se eu não me engano, a 2ª companhia com a 5ª companhia. Porque antes, a maior parte da Zona Norte era atendida só pela 2ª companhia, né? E você, na 2ª companhia anteriormente, você tinha 57 PMs, né? Uma média de 4 viaturas para cobrir mais de 200 bairros. Então, assim, os bairros com mais problemas sociais, que é o caso do Abiteto, né? Do Paineiras. Então, assim, esse baixo efetivo reflete diretamente nesse problema do pancadão, né? Porque você tem poucas viaturas para guarnecer. Então, acontece, os indivíduos chegam lá com carro de som alto. Então, chega 2, chega 3 carros. Como não passa nenhuma viatura, daqui a pouco você tem 100, 500 carros lá que só tira com uma operação grande, né? Então a gente tem esse problema de baixo efetivo policial, né? E assim, se a gente comparar com várias outras cidades, né? Até entrei já em vários debates, inclusive contra o governo do estado, contra a Secretaria de Segurança do governo do estado, né? Que ela sempre alega alguma questão. Por exemplo, você pega Jundiaí, os índices criminais deles são menores que Sorocaba, só que o efetivo em proporção deles é bem maior. Eles têm um policial militar para 300 e poucos habitantes, né? Se a gente pegar, por exemplo, Campinas, na qual a justiça determinou o aumento de efetivo, eles tinham lá um policial militar para 700 e poucos habitantes. Então a gente vem e eles conseguiram aumento efetivo judicialmente, né? E Sorocaba vai tendo essa escalada de violência por falta de efetivo. A gente está nessa briga judicial, né, desde aí de 2019, a gente espera que consiga isso. Mas também a gente também tem esperança que o novo governador, né, ele dê esse suporte para o Sorocaba, porque o PSDB deixou o Sorocaba extremamente abandonado. O senhor, por achar tudo isso daí, não acha que falta um pouco de cultura? Um projeto na área da cultura para Sorocaba? Porque até mesmo hoje os pancadões atrapalham, né? Muita gente em Sorocaba. Até mesmo um atendimento, caso venha precisar de um SAMU, coisa parecida, né? Então, você não acha que falta um local, vamos supor, até mesmo, não sei, ou alguma lei que libere alguma coisa, não referente ao funk, eu quero dizer aos pancadões. Também falta, igual eu falei, é um conjunto de fatores, né? Mas, assim, você tem, por exemplo, pessoas... o problema de barulho, de pancadão, muitas vezes não está nem relacionado a questões sociais. Claro, existe. Mas, por exemplo, você tem pessoas de classe média alta nesses pancadões. Sim. Ou, por exemplo, locais de classe média alta, de pessoas ali fazendo barulho, não deixando a vizinhança dormir, que são de classe média alta, né? Então, muitas vezes... Não é esse problema, é a falta de realmente efetivo. Claro, concordo, precisa ampliar, né? A questão cultural é importante, mas a gente tem, de fato, essa questão de falta de segurança pública, porque você pega regiões que têm problemas sociais mais graves que não enfrentam esse tipo de problema, né? Por exemplo, em São Bernardo do Campo, né? O Orlando lá fez uma operação, acho que sono tranquilo, etc. Ele conseguiu ter um grande êxito em resolver esse problema de pancadões. Porque muitas vezes as pessoas que moram nessas comunidades, principalmente no Abiteto, a gente recebe muita demanda. A pessoa não consegue dormir, cara. Aí o cara não dorme o final de semana inteiro, não consegue dormir. As pessoas, às vezes, de idade, doente, criança, recém-nascida. Então acaba sendo um grande nervoso, passando um grande estresse as pessoas, né? Então... Aí a pessoa não consegue nem trabalhar ou viver de direito. Você acaba prejudicando a saúde das pessoas. E muitas vezes as pessoas que vão nesses locais nem moram ali. Né? Então esse é um grande problema. Sim. Falando em grande problema aí desses pancadões, existe ainda também, eu acho que falta de locais para entretenimento também para as pessoas, né? Eu acho que de repente a gente pode sugerir algum projeto para investir também, para pensar em algo que possa trazer mais projetos culturais, né? Incentivar mais projetos culturais voltados para essas regiões onde não tem acesso, porque o pessoal trabalha muito com pancadão na rua, né? Eu vejo muitos esses bairros mais periferia, né? Trabalha com pancadões na rua, às vezes até atrapalha o trânsito local ali. De repente, trabalhar espaços
para trabalhar projetos culturais ali, de repente desenvolver esses capoeira, alguns centros culturais, desenvolver algo relacionado a isso dentro dessas periferias. Você acredita que ajudaria? Ajuda, mas hoje tem, né? A prefeitura tem convênios, né? Sempre faz alguma ação, tem essas ações de bairro, de culturais. Claro. Em São Paulo tem o CEL, né? Aqui tem alguma coisa? Sim, a gente tem, por exemplo, tem o CEL das Artes aqui em Sorocaba. Tem. Né? Vai passar até para uma reforma na região, por exemplo, das Laranjeiras. Sim. Né? E a gente tem algumas estruturas, claro que precisa ser ampliado, muitos projetos morreram na cidade, né? Nesse quesito cultural. E a gente precisa, de fato, retornar isso. Tem muitos eventos na região, por exemplo, Parque das Águas, certo? Claro que eu acho que precisa direcionar, né? Principalmente para a periferia, mas assim... Olhando para esses pancadões, tem bairros da periferia, por exemplo, que não existe pancadão. Né? Se você pegar o próprio Laranjeiras, não tem um pancadão como no Abiteto. Por quê? O Abiteto, o Carandá e o Paineiro são normalmente bairros mais ilhados. Por exemplo, o Paineiro só tem 2 acessos. Né? A Rua das Areias e a rua ali que vem do mercado do Rede Bom Húngaro. Né? Então, Pontes, né? Isso. Então, ele é ilhado. Isso dificulta até mesmo o fluxo de veículos e até mesmo a entrada das forças policiais, né? Certo. Por exemplo, depois, para a Lua 2023, por exemplo, está previsto, até a gente votou favorável ao financiamento internacional para financiar, por exemplo, a interligação da Aires Paulette na Ulisses Guimarães. Né? Esse acesso vai ser muito positivo, não só para os trabalhadores chegarem mais rápido, por exemplo, no distrito industrial, onde está a maior parte das indústrias, né? E chegar mais rápido em casa e no trabalho, né? E também facilitando entrada e saída de ambulância, mas também vai melhorar a segurança pública. Porque também tem esse problema. São bairros que normalmente são mais fechados, né? E como não tem esse fluxo de veículos constante, acaba dando esse acúmulo de veículos. Né? Normalmente acontece nos finais de semana? Normalmente nos finais de semana. E nesses bairros periféricos ilhados. Porque você pega bairros que têm os mesmos problemas sociais, a mesma classe social, se você olhar o perfil das pessoas, mas assim, é porque esses bairros são mais fechados, né? Na questão até de mobilidade que a gente está falando. E aí isso dificulta, inclusive, o acesso de viaturas, de rondas ostensivas, e acaba facilitando para esses indivíduos fazer esse tipo de coisa. Né? Vereador, a gente falou sobre segurança agora, que é uma coisa vasta. Se for, a gente vai falar o dia inteiro, não vai acabar ainda. Na área da educação, tem algum projeto previsto para 2023? Foi feito algum projeto? Como que tá? Porque até mesmo acompanho que você sempre tá à frente aí de escola, você sempre tá ali, as pessoas estão cobrando, você vai lá, eu vejo que você é bem presente nisso, né? Nessa parte. Tem algum projeto que tá para vir aí? A gente, nos meus projetos de lei, a gente tem vários na área de educação, por exemplo, o selo amigo da escola, né? Que também é uma questão de querer fomentar a iniciativa privada, fazer parte. Esse selo é o que vai vir, é o que já está? É o que vai vir, é um projeto, não foi sancionado ainda. Mas, por exemplo, a gente conseguiu também emendas parlamentares para a área de educação. Conseguimos, por exemplo, R$900 mil para a Zona Norte. A gente vai fazer uma espécie de uma escola técnica, né? Um Fab Lab com hackerspace para ensinar programação e robótica para as crianças ali no antigo CIS do Maria Eugênia. E também conseguimos R$500 mil também com o deputado federal Kim Kataguiri, né, para fazer o mesmo projeto na Zona Oeste. Eu mandei mais R$150 mil de emenda parlamentar para fazer na Zona Oeste, né, um projeto também similar nesse sentido, né, só que esse da Zona Oeste tem um caráter intergeracional para envolver pessoas da terceira idade juntamente com os jovens no mesmo ambiente, né, para proporcionar aí a formação de mão de obra qualificada, né, de educação. A gente acredita que seria mais politécnico ou não? Não sei. Ele seria voltado mais para cursos, talvez, vamos dizer assim, mais profissionalizantes, né? Cursos mais rápidos, né? Não seria um técnico, seria um profissionalizante para entrada no mercado rapidamente. Isso. Por exemplo, a gente tem uma escassez aí de 400 mil programadores no Brasil. Sim. Da linguagem de Python, 50 mil programadores. A gente vem conversando e articulando junto com a iniciativa privada, até para eles fornecerem gratuitamente ensino de Python, de outras programações,
né, para as pessoas. E assim, não precisa ter diploma de universidade, não precisa ter diploma, precisa saber programar. O mercado de trabalho está em busca exatamente dessa especialização, né? Tem muita vaga em aberto e não tem profissional suficiente para assumir essas posições, né? Sem dúvida. Então a gente vem trabalhando nesse sentido, né? Ainda também acredito muito na união da academia com o poder público municipal. Esse já é lei. Né? É uma lei nossa que permite que a prefeitura faça convênio com as universidades para, por exemplo, desenvolver projetos para o serviço público. Por exemplo, sei lá, problema do rio Sorocaba poluído. Por exemplo, permitir que faça parceria com a universidade, inclusive financia a universidade, os estudantes para fazer estudos, para fazer alguma coisa que despolua o rio. Ou, por exemplo, melhorar o serviço de saúde de uma unidade, né, a desenvolver um software. Então, nós criamos... Projetos sustentáveis também, compostagem... Qualquer coisa, qualquer Muito tipo bom. de projeto, né, envolvendo as universidades. Essa lei nossa, que já foi aprovada, foi sancionada, ela permite isso. Então, é uma maneira que a gente queria melhorar o próprio ensino básico de Sorocaba, o ensino fundamental da cidade. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. E fora, a gente sempre faz esse trabalho de zeladoria nas unidades, fiscalização, né, cobrando o poder público municipal de manutenção, articulando, né, a gente tem, por exemplo, a escola do Jara, ali do Alex, inclusive a parte ambiental. Eu faço parte, por exemplo, do Instituto Lixo Zero. Né, a gente chama, e o Núcleo de Sorocaba tem um coletivo Lixo Zero, qual eu faço parte também. Nós trabalhamos muito nessa questão de compostagem, reciclagem. Nós estamos trazendo para as escolas municipais, através do coletivo Lixo Zero, palestras de conscientização de diversos profissionais da área ambiental. E, por exemplo, tem o Felipe Pedrazzi, que ensina a fazer compostagem, né? Deu um branco o nome dela agora aqui. Ela é uma artista que ensina, por exemplo, a pegar resto de garrafa de vidro, você fazer bijuteria, fazer semi-joias, né? Nem bijuteria, semi-joias. No começo de dezembro eu vou dar né? uma palestra sobre energia limpa, energia sustentável, sobre energia eletrovoltaica. Que legal. É a Chocaira que ensina a fazer. A Chocaira, ela foi na rádio comigo lá. A Chocaira, ela ensina, né? Inclusive eles têm ela tem uma loja de artistas, né, que tem vários produtos todos... Próximo ao Quinzinho, né? Muito bonito, né? É muito legal. São todos produtos ali que foram feitos de materiais recicláveis. Então, são obras de artes, né, nesse preceito. E a gente trabalha muito. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente desenvolveu junto com a Associação de Energia Solar, né, que é para fomentar o mercado, dando... por exemplo, utilizar espaços públicos, né, que são ociosos para instalação de placas solares, porque aí o empresário entra, ele dá uma porcentagem de energia para a prefeitura, que é interessante, e Sim. cuida daquele espaço que muitas vezes é mato alto, que causa transtorno. Ele cuida, Sim. gera riqueza para ele, gera riqueza para a prefeitura, que tem muitos espaços públicos ociosos. Sim. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido. Inclusive eu tive na feira das associações de energia, a feira de energia solar, né? E estive lá e com o pessoal da associação, né, deles. A gente tem um projeto junto que a gente protocolou aqui em Sorocaba. Então, nós falamos sobre segurança, sobre saúde. Saúde não, saúde foi passado. Sobre segurança, sobre educação. Eu queria saber também sobre a saúde agora. Eu vejo que direto você está acompanhando. Eu falo assim porque eu sempre te acompanho, agora que, né, fica um pouco mais fácil, a gente se encontra na prefeitura também. Você sempre está por dentro de tudo que está acontecendo em volta de você ali. Eu quero dizer assim, na questão de saúde, que eu vejo que você sempre está presente, né? Isso daí é uma coisa do Ítalo mesmo, ou porque fala, não, vai valer a pena quem me colocou aqui? Não, a gente faz as fiscalizações com constância, né, nas unidades de saúde. Muitas vezes você vai ver, a gente eu posto stories e tudo mais, tipo 1h da manhã, meia-noite e pouquinho, em algum PH de Sorocaba, um PA vendo algum problema, né? A gente faz as fiscalizações mesmo de surpresa, né? Ou porque tá tendo algum problema, os municípios ligam pra gente, a gente vai lá, né? E então a gente tem essas fiscalizações, essas blitz, né? Temos vários requerimentos questionando a prefeitura, representações do Ministério Público. A gente tem um trabalho forte nesse sentido da saúde, né? Inclusive, o secretário de saúde estava aqui, até brinquei com ele antes, né? Porque todo dia eu converso com ele, né? A gente
E, assim, e nem foi combinado, hein? Que pareça. Não foi combinado. Né? Eu gosto do Cláudio, que ele é muito atencioso, a gente sempre pega um problema, ele sempre procura esclarecer, ele corre atrás, a gente tem... e assim, ele é muito dedicado, de fato, também, porque às vezes a gente está fazendo fiscalização 1h da manhã, eu ligo para ele de algum PA, uma coisa, ele atende o telefone, né? Então, assim, vai na unidade também. Mas você não acha que você é um pedra no sapato, assim, cara? Porque, assim, veja bem, você cobra todo mundo. Eu tô dizendo isso que você tá meio polêmico em Sorocaba, você sabe disso, não, né? Sim, mas porque... esse secretário de saúde, ele é bem tranquilo, ele é bem parceiro, ele procura resolver, né? Acho que a gente tem vários problemas em Sorocaba, né, para resolver na saúde. Uma briga nossa, especialmente, é a questão da informatização da saúde, extremamente necessária para melhorar o atendimento, né? A gente tem uma outra briga também da padronização do serviço público em Sorocaba, não só na saúde, mas em vários setores. Por exemplo, se você for na Unimed de Sorocaba, você vai de outra cidade, o atendimento padrão, é o mesmo, né? O jeito de atender e tal ali. O serviço público varia de acordo com os servidores, né? Então, concordo, isso acaba sendo um problema, né? Essa falta de padronização, né? Tem servidor, ele é super dedicado, tudo, mas até para ele é ruim, porque ele se perde. Né? Não existe uma POP, né? Um padrão, né? Uma padronização. É algo muito comum no serviço da iniciativa privada. Você pega, por exemplo, colégio objetivo. Se você sair do objetivo de Sorocaba e for de Dayatuba, é a mesma coisa. O padrão de atendimento é o mesmo. Mesmo mudando os servidores, os funcionários, etc. Em São Caetano, por exemplo, existe um processo de atendimento em todas as unidades. Então o processo é sempre o mesmo. Você sabe como vai ser feito. São Caetano é um exemplo, né? São José dos Campos. Eles já fizeram essa questão de padronização. A gente vem fazendo isso, inclusive fizemos vários requerimentos, né? Fizemos uma indicação de um projeto, porque não pode partir do vereador, porque tem visto de iniciativa, tem que vir do executivo. Sim. A gente vem brigando com isso, inclusive na última LOA a gente cobrou isso do secretário, cobramos isso da secretaria, né? É importante isso. Por exemplo, até mesmo a questão de marcar consulta, tanto por uma questão de transparência e facilidade. A gente tem um problema hoje em algumas unidades, por exemplo, do Maria Eugênia, a gente vem brigando, não só do Maria Eugênia, a gente já teve reclamação, por exemplo, do Marcia Mendes, né? A pessoa vai na unidade marcar uma consulta, né? E muitas vezes chega lá e não marca a consulta, fala, você tem que voltar tal dia. Isso é ruim. Gera uma frustração. Gera uma frustração. Né? E aí, e o que isso vai acontecer? Já existe uma cultura do imediato. Né? E aí você começa a fazer as pessoas ir para os UPHs e os PAs, que é o serviço de emergência e urgência. Né? E as pessoas começam a deixar de ir nas unidades básicas de saúde. Isso é ruim. Gera superlotação desnecessária. Exato. E também vai agravando os casos, porque se aquela pessoa não é... Por exemplo, você pega uma pessoa que tem um hipertenso, por exemplo, se ele não vai sendo tratado, essa pessoa vai virar um cardíaco, né? Ou, por exemplo, a pessoa está com câncer. Se ela não é detectada no início ali, esse câncer que poderia ser curado pode virar um câncer depois terminal. A pessoa não vai acabar... Muitas vezes até é uma gravidade maior que não é detectada naquele momento, né? Exatamente. Então, por isso que a gente defende a informatização, por exemplo. Como funciona hoje em Sorocaba e assim, outras cidades, eles já têm, as cidades próximas aqui, por exemplo, Salto já tem. Você, em vez de você ir na unidade base de saúde, por exemplo, teve um caso, acho que no BS do Habiteto, que o pessoal ficou lá de 3 horas da manhã, chegou 3 horas da manhã para conseguir marcar consulta. Uma baita fila gigante, né? Se você tem um aplicativo, uma plataforma, a pessoa marca a consulta do conforto de casa. E a telemedicina? A telemedicina, inclusive, eu tenho uma... Nossa, essa é uma pauta minha. A gente, inclusive, anteriormente a esse secretário, a gente até conseguiu um serviço gratuito de telemedicina, mas o secretário anterior, ele não quis, né? Inclusive, o prefeito fala, mas... o prefeito queria isso e o outro secretário parecia que não queria. O secretário anterior. Né? A gente queria fazer um piloto, né, em uma unidade de saúde de Sorocaba. Mas acontece. Só que nós hoje temos um projeto que está tramitando na Câmara de Sorocaba, que já foi aprovado em outras cidades, como na capital paulista, que você legaliza e traz políticas públicas voltadas para a telemedicina no município. A gente super defende isso. Por exemplo, você não tem um especialista no bairro ali,
Mas o que você pode fazer? Você pode concentrar especialistas, principalmente aqueles mais difíceis, né? Porque exige uma formação maior ou é carente na região. Você coloca ele, por exemplo, numa policlínica da vida e ele, dali, ele vai atendendo toda a cidade. Passa pela triagem da Exato. clínica médica, né? E você tem... E assim, a telemedicina não tem só aquela que você só assiste. Existe a telemedicina assistida. O que é isso? Você pega um enfermeiro, né? Ele vai olhar, o médico tá ali olhando e ele vai dando as orientações pro enfermeiro. Então o enfermeiro mede a pressão da pessoa, faz o que tem que fazer, toca na pessoa para ver se tem e tal. Então assim, funciona muito bem, né? A telemedicina, ela traz essa ampliação do serviço público, principalmente para pré-diagnóstico, né? Exato, principalmente para aquelas comunidades mais carentes. Exato. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, um morador de habitat, às vezes é muito caro para ele se deslocar lá a passagem é cara, né, de ônibus. Ele sair pegar um ônibus, ou ir de carro, um Uber, sair lá da Zona Norte para ir, por exemplo, numa policlínica da vida, ou no AMI, por exemplo, ele tem que deslocar pra caramba. E às vezes é nem o deslocamento, ele não tem condição física para isso. Exatamente. E às vezes também, às vezes... Pro médico, ele consegue atender... Porque às vezes o médico fica batendo igual bolinha de ping-pong na cidade inteira. E às vezes, de um lugar, ele consegue atender todos os outros. Sim. Então, ele acaba atendendo até melhor, porque ele não tá tão estressado. Reduz assim. o risco também Exato. de contato. Exato. Nossa, é a solução do primeiro mundo, né? Mas é algo que a gente vem brigando na telemedicina. E aí, na questão da informatização, é uma luta nossa, que a gente vem brigando para desenvolvimento. E assim, o aplicativo não facilitaria a marcação de consulta, remanejamento de consulta. Esse aplicativo não seria um projeto para o município, um valor muito alto? Não. O gasto, por exemplo, hoje nós temos uma perca aí de consultas, de não comparecimento de consultas e exames, de 40% chega a bater até 60%. Né, dependendo o período. O nível de absenteísmo é muito grande, né? É muito grande. Por quê? Como demora muito, às vezes, para marcar consulta ou exame... As pessoas desistem. A pessoa desiste ou esquece. Né? Mas essa falta é por falta de profissionais ou por falta de trâmite? Não, é porque às vezes a pessoa esquece, porque demora, de fato. E por que aí entra o aplicativo? Até os convênios médicos utilizam muito bem isso. O que acontece? Você manda uma mensagem, por exemplo, uma semana antes do exame, para relembrar a pessoa, para a pessoa já se organizar, né? Para ela chegar pro patrão dela e falar, olha, sexta-feira eu vou ter que faltar porque eu tenho um exame. Para que ela já vai se preparando para poder ir, né? E se organizando também o transporte, a vida dela. E também vai avisando até no dia, ó, hoje é sua consulta, amanhã é sua consulta, falta 2 dias. Isso você vai lembrando a pessoa. Os convênios médicos normalmente já fazem isso. E outra vantagem também, não é só de lembrar, você consegue fazer um remanejamento. Por exemplo, olha, eu não vou conseguir, eu avisei a plataforma. Automaticamente a plataforma já procura outro paciente para preencher aquela vaga. Então aquela vacância que ia ficar, acaba já sendo, já faz um remanejo de outro paciente. Né? Então a gente tem essa questão, né? E ainda falando de saúde e falando em emenda parlamentar, né? A gente também mandou no ano passado, mandei R$900 mil para a unidade PA do São Guilherme para colocar mais uma máquina de raio-x lá e fazer reforma na unidade necessária para atender a população. E esse ano, para a LOA 2023, né, de emenda parlamentar, estou mandando R$800 mil, 850 mil, acho que é R$800 mil ou R$850 mil pro BOS, né, para manter manter as nossas consultas de oftalmo. Por quê? O serviço que foi bancado no ano de 2020, 2021 e 2022 foi bancado por uma emenda parlamentar do deputado do PSC, o Giga Peixoto. E aí, para 2023 não tem nenhuma previsão orçamentária para continuar esse programa. E nós destinamos a nossa emenda, que é suficiente para manter o atendimento à população. Além disso, também mandamos R$75 mil para o GEPAS e R$25 mil para a CIPECA, que que fica ali no Laranjeiras, que atende pessoas com câncer, etc. Uma entidade também importante para a cidade. E ainda conseguimos várias emendas parlamentares ainda em 2021. Né? Eu consegui com o Gilberto Nascimento R$300 mil para Santa Casa, R$175 mil
com o Arnaldo Jardim para Santa Casa. Então a gente também fez essas articulações políticas conseguindo recursos para a cidade de Sorocaba. Então, para vocês aí, ó, já estamos acabando. E com o Arthur também conseguimos R$175 mil pro GEPAS e R$175 mil pro... Tá bom de cabeça aí, né? Estamos acabando, né? Vai ficar uma pergunta final aí que tá bem polêmica aí ultimamente na cidade. Falamos sobre segurança, sobre saúde, educação, um pouco de cultura. Vereador, eu queria fazer uma pergunta. Recentemente agora tivemos a lei aí, né, que foi aprovado, não foi aprovado na verdade, né, referente ao aumento de salário dos vereadores, e você foi um dos que votou contra. Acabou votando contra por qual motivo que até mesmo ia acabar beneficiando o senhor? O que o senhor achou disso? Eu tenho um compromisso com meus eleitores e com o Movimento Brasil Livre. Eu tenho uma carta, né, e também por uma questão de convicção ideológica, né, eu acredito nisso, que eu sempre vou votar contra aumento salarial, meu próprio aumento salarial, contra aumento de cargos de comissão, contra aumento de impostos, e a gente sempre fez isso. No ano passado a gente votou contra a criação de 180 e poucos cargos de comissão, votei contra, por exemplo, o aumento de imposto de TBI, né? E esse ano não é diferente. A gente votou contra o aumento salarial e contra o aumento de vereadores. Mas não foi aprovado, né? O aumento de vereadores foi ampliado, mas o aumento salarial não foi tirado de pauta, né? Ele foi aprovado em primeira discussão. A Câmara ela precisa passar em duas discussões os projetos. Em segunda discussão foi tirado de pauta. Então, para quem está assistindo a gente e está acompanhando nós, tem que parar com isso, não foi aprovado aumento de salário, simplesmente aumento de cadeira. Foi isso? O número de vereadores para a próxima, o aumento salarial também não é para atual mandato, é para o próximo, para 2025, 2029, né? 2025, 2028, desculpa. Então, vai ficar para a próxima legislação, vai aumentar o número de vereadores de Sorocaba de 20 para 25. Então, estamos acabando mais um programa. Agradecer de novo a sua, né, pela segunda vez aí, pela quinta vez que a gente se conversa. E agradecemos o pessoal aqui da Frente Verso também, beleza? Que estão ali sempre com a gente aí. E vou passar a nave agora para minha companheira. Muito obrigado, vereador, prefeito, olha só, agora eu que errei aqui. Vereador Ítalo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado ao nosso querido Gabriel, da Frente Verso Produtora, nosso parceiraço aí, toda a equipe dele aqui. Gratidão por tudo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado ao meu parceiro aqui também, o Silva. Eu que agradeço aqui a Rose, o Silva, a oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez. Fico muito feliz, agradeço a todos que nos acompanham, agradeço aí o pessoal da Frente Verso, da produtora aí, pelo carinho também, pela qualidade aqui do estúdio. Vamos marcar eles lá no Instagram, hein? Vamos marcar, né? É só marcar lá, a gente já reposta, agradecer a todos. E também me colocar aqui à disposição da população, né? Meu WhatsApp é o 15 981 15 5768. Tem nosso Instagram, Facebook e TikTok aí, Ítalo Moreira SP. O pessoal pode mandar mensagem. Tem no TikTok também? Tá fazendo dancinha? Não, cara. Meu TikTok eu posto mais sobre os projetos. Às vezes também critico alguma coisa que eu sou contra. Por exemplo, eu sou declaradamente direita, assim. Então, defendo as minhas pautas lá e tudo mais. Né? Beleza. Chique. Obrigado. Tchau, pessoal. Agora já fui.